Sim, sim. Nosso convidado chegou, o Lênio Streck. Vou trazer ele aqui para a tela, para a gente conversar com ele sobre o Brasil e o mundo. Lênio, você está ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. A ministra volta e fala e faz um discurso circular, né? Eu achei que eu falaria tudo isso em 1 minuto. Não, é só uma observação. Tá certo. Gente, antes de eu ir embora, eu vou voltar para a redação, só avisar para o Kleber que a mídia progressista não esqueceu dos 100 anos da coluna Prestes, até porque só é o ano que vem, tá bom? Começou em 1925. Então, obrigada aí pela lembrança. Bom programa, gente. Tchau, tchau. Ô, Miguel, posso fazer uma pequena correção na fala? Bom, na verdade, a gente considera o início da coluna Prestes em 1924 mesmo. Só corrigindo um pouco aí o que a Yara falou, porque é julho, a partir de julho. Eu sempre achei também. Porque é julho 24 São Paulo, né? E é que, na verdade, lá no Rio Grande do Sul, só vai começar em dezembro. E em São Paulo e Rio Grande do Sul, as colunas só vão se encontrar em abril de 25, né? Mas a gente tem feito já um trabalho sobre os 100 anos da coluna, falando aí para o nosso internauta aqui, Fórum Nauta, e tem matéria na Fórum já sobre também uma exposição sobre a coluna, 100 anos da coluna Prestes, começa a ser comemorados em 24. E bem-vindo, Lênio. Muito bem. Só um comentário para esse nosso amigo. Seria difícil esquecer, acho que você não reparou que a gente está aqui com a neta do Prestes, né? Se ela esquecer os 100 anos, ela vai ser deserdada, né? Não vai esquecer, não. Se a Ana errar essa aí... Realmente essa aí seria difícil. Recado Natal para ela, né? É isso aí. Lênio, a gente quer comentar sobre o Datafolha de hoje, trazer os dados para você aqui? O Boulos aparece na frente com... Eu vou até colocar um gráfico, tem um gráfico bonito aqui. Deixa eu só achar o gráfico aqui. No início aqui, que é esse gráfico aqui. Tá se desenhando o melhor quadro para o Boulos, né? Aí, ó. Porque eu acho que não é fácil derrotar o Nunes, mas é mais fácil derrotar o Marçal. O que vocês acham, Ana, Miguel? Vocês pensam isso também? Então, pela pesquisa, até o que o Miguel apresentou aqui hoje, é mais possível derrotar o Marçal do que o Nunes, né? No segundo turno. E pelo espectro, claro, pelo espectro ideológico que se apresenta, uma coisa é você enfrentar o Nunes que tem apoios maiores, primeiro porque está no poder. Vamos lá, que isso pesa. Isso é que nem em Porto Alegre você enfrentar o Melo. Em qualquer lugar, você enfrentar o que está no poder é algo difícil. E ainda alia isso, digamos assim, que o Marçal está mais estereotipado, digamos, ele seria, digamos assim, assustador para determinados setores médios. Claro que o Boulos também assusta alguns num espectro, né? Mas, digamos, o menos difícil, diria assim, não mais fácil, o menos difícil para derrotar no segundo turno é o Marçal. Agora, se for o Nunes, nem estou falando de pesquisa, estou falando por intuição e pelo que a experiência nos dá, toda vez que tem embates em segundo turno, é mais fácil juntar alguém que é menos extrema, no caso direita, do que o que é mais visto como extrema-direita, que é o Marçal. Então, isso se dá em vários lugares, né? E a intuição
me diz isso, né? Respondendo a pergunta, eu acho que essa pesquisa é muito boa para o Boulos. Agora, está muito apertado, né? Sim, está bem embolado. Embolada, melhor. Isso. Tem a possibilidade ainda, né, do cenário apocalíptico ainda, né? Seria... É um cenário que é daquele negócio assim do Voldemort, né? Você não pode falar. Mas tem essa possibilidade. Né? O cenário Voldemort, você não pode falar. Não diz o nome que aparece. Está aí. Olênio, recebi a notícia aqui que o juiz Eduardo Apio está vindo para o Rio de Janeiro lançar o livro dele, Tudo por Dinheiro. Vou combinando aqui com meus amigos aqui, até para a gente articular, fazer aqui uma divulgação legal. Vamos ver se a gente se tem uma fala qualquer, porque é um evento importante em todas as cidades. E o Rio de Janeiro, você sabe, a gente já conversou muito aqui, foi um dos estados que mais foi prejudicado pela Lava Jato. Então, e para mim, eu acompanhei muito isso. Eu fiquei muito triste, Lênin, já te falei aqui várias vezes, né? A gente tinha tanta esperança no Rio de Janeiro, tanta esperança, foram destruídas pela Lava Jato. A Comperj seria a maior refinaria da América Latina, iria emancipar a Baixada Fluminense. O Rio estava crescendo, de repente veio a Lava Jato e, bum, destruiu tudo, parece uma operação de guerra. O que você achou desse livro? Não sei se você teve tempo de ler, né? Mas você já deve ter as entrevistas. Eu sou suspeito, né? Eu estou citado 3 vezes no livro, né? Então, pelas coisas, pela consideração que o Apio tem por mim, porque eu sempre tive do lado dele, sempre, como fui um dos primeiros a denunciar a Lava Jato, e depois, quando o Apio se torna... Porque o Apio se tornou, e assim, o que me interessa mais dizer aqui, o Apio se tornou um personagem fundamental, digamos, numa espécie de pós-Lava Jato, digamos assim. Porque a Lava Jato, o Sérgio Moro já não estava mais, enfim, nem o Dallagnol e companhia, e graças ao Apio, o Apio levantou o tapete com tudo isso, a corregedoria, o relatório, as denúncias, por isso tudo por dinheiro, né, o título, tudo isso se deu com a coragem do Apio. O Apio foi lá, aceitou, pegou esse cargo e depois foi tirado, enfim, na circunstância que nós sabemos. Mas ele foi fundamental nesse momento histórico, porque nós não saberíamos dessas coisas todas se não fosse essa mexida que ele deu, digamos, ele sacudiu a história, né? Porque aquilo estava assim, como o Dallagnol já tinha saído, os caras estavam se aposentando, e de repente aparece aquela questão da fundação, digamos, a questão do dinheiro que não apareceu, e até agora não apareceu também, todas essas coisas, muito, muito importante, e daí a importância do Apio. Por isso que vale muito ler o livro, né? Eu fiz o prefácio do livro, do belo livro também, eu recomendo, do Nassif, né? Nassif, não sei se vocês conhecem o livro dele, recente, sobre a história da Lava Jato, e eu fiz o prefácio, até fiz um longo prefácio, e sou suspeito aí para falar sobre o belo livro do Apio, né? O Apio que foi meu aluno, Apio que foi meu orientando de mestrado, a dissertação dele foi sobre direito constitucional e ele foi meu orientando. Então, imagina, isso
20 e tantos anos atrás, né? Muito orgulho, né? Merecido. Muito orgulho, muito orgulho. Eu já orientei tantos trabalhos no Brasil, mais de 150 teses e dissertações. Então, gente de tudo que é tipo, personagens, e tudo fazendo trabalhos importantes que foram, né, que foram publicados, né? Quase todas as teses que eu orientei se transformaram em livros. Então, imagina, mais de 150 livros que estão aí porque eu orientei o trabalho. Isso me dá muito orgulho para mim, sabe? A academia serve para alguma coisa. Lênin, tem um lado bonito também que eu acho, que é o fato do Apio. Ele contou isso nas entrevistas, que ele foi recebido com muita hostilidade, né, na 12ª ou 13ª vara, né, que ele assumiu, que era a vaga lá do Sérgio Moro. Muita hostilidade, fizeram uma série de armações contra ele para impedir o trabalho dele. Boicotes. Ele fala isso, né? E conta isso no livro. E depois ele foi perseguido. Depois ele tenta uma operação, puxar o tapete dele, uma operação articulada, né? A gente sabe, obviamente, pelo Sérgio Moro, para tentar dar um golpe nele, derrubar o Apio, né? Até o ponto de tentar tirar o emprego dele como juiz, tentar exonerá-lo. Houve um momento que ele estava no inferno, né? Que ele estava no inferno, né? Aí foi muito importante, né? O Pedro Serrano, o Valfrido, algumas pessoas, modéstia à parte, eu também, ele coloca isso no livro, porque ele estava no inferno. Há um momento, e não esquece o seguinte: vocês notaram que a mídia deu uma espécie assim de uma recherche de um tempo perdido, assim, né? Quando surgiu o episódio Apio, os dentes voltaram a crescer dos setores da mídia, né? Que babavam, né? Diz assim, pegamos mais ou menos isso. E ele não ficou, o apoio da mídia foi da mídia alternativa que o Apio teve, porque os outros estavam todos contra ele. Então, ele conseguiu atravessar essa tempestade. E sabe que houve um momento assim, eu fiquei muito, muito preocupado assim, por ele, num determinado momento, e achei que o bicho ia pegar. E ele conseguiu dar a volta por cima, né? Quer dizer, que bom isso, que bom. Sim, não, isso que eu ia falar, que ele fez um recurso estratégico, né? O Pedro Serrano até explicou, ele veio aqui, eu que orientei ele fazer esse recurso estratégico, senão ele ia perder o emprego. O negócio era segurar o emprego dele de juiz, porque a pressão era muito grande, os caras queriam... Era redução de danos primeiro, né? Primeiro a redução de danos. A cabeça dele. Aí o recurso... E aí ele volta... Então, o lançamento desse livro é que depois que ele se fortalece, garante, aí ele vem com esse livro, que é uma demonstração, Lênio, tão linda, de coragem. Assim, quando eu vi ele lançando esse livro dele, fazendo as entrevistas, isso é um homem, né? Questo é um homo, né? Ninguém vai segurar esse cara, né? Ele tem sede de justiça, ele é um juiz na acepção antiga da palavra, né? Alguém que se preparou para isso e tem coragem de ser. O que você acha? Sim, ele inclusive alguém assim que encanzinou com isso, no bom sentido da palavra, encanzinar, porque só pensava nisso, né? Ele pegou mesmo e foi para cima, e isso não terminou ainda, né? E tem um relatório, tem uma série de coisas, ainda não acabou essa questão, tem muita coisa por sair ainda, porque
Isso, o relatório aí tem que ser examinado. Não é assim que termina essa história, né? Então, nós estamos ainda no meio, nós podemos, digamos assim, está ultrapassada a fase do perigo que o Appio passou por tudo isso, mas em termos do processamento de tudo que foi levantado, estamos nem no meio ainda. Miguel, posso fazer uma pergunta aqui para o Lênio? Mudando de tema? Claro, Ana. Você não perguntar para mim. Não sei se você queria explorar um pouquinho mais esse tema. Lênio, antes de começarem as eleições, oficialmente, né, 15 de agosto, nós falamos aqui no programa contigo sobre a famosa denúncia do Gonê. Vem ou não vem essa denúncia? Foi. E você acertou na sua previsão de que não viria antes das eleições, né? Eu lembro bem desse dia desse programa. E agora, já em vésperas de terminar pelo menos o primeiro turno eleitoral, né? Você acha que a tônica ainda vai ser de esticar isso até... E eu lembro que você falou isso, que vai esticando, aí vem o primeiro turno, o segundo turno, depois vem o Natal, vem não sei o quê, e vai ficando sem apresentar a denúncia, né? Eu queria ouvir você hoje, né? Passados esses meses, o que você pensa hoje? Sim, é coisa para março, né? Para março, abril do ano que vem. Antes disso, nada. Isso é a previsão e acertei, eu acho que vou acertar, porque tem o segundo turno, que é inexorável. Veja, São Paulo é inexorável o segundo turno, e só São Paulo já vale o segundo turno para todo o Brasil. E aí tem outras cidades, vai ter segundo turno, Porto Alegre, tantos lugares. Logo, isto é um bom álibi para que nada aconteça em termos assim estruturais, institucionais, que possam mexer. Então, por exemplo, é um bom motivo para você não denunciar, ou não ter denúncia contra o Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque isso pode mexer. E, de fato, aí, se nós pegarmos, claro que uma denúncia contra o Bolsonaro mexe com a eleição. A questão é que isso já deveria ter sido feito antes, né? Essa é a questão. Ou seja, eu acho que nós três concordamos, e os nossos telenautas concordam que sim. Imagina, uma denúncia contra o ex-presidente que apoia um partido, que é de um partido que está concorrendo em segundo turno, ou ainda em primeiro. Isto, claro, mexeria. Bolsonaro réu, Bolsonaro denunciado. Claro, mas o que nós dizíamos aqui, a todas as semanas ou meses, nós dizíamos que isto já deveria ter sido feito por todas as razões, até para pacificar o Brasil. Por exemplo, Bolsonaro anda lépido e fagueiro por todo o Brasil como se nada acontecesse. E nós já temos, e vamos falar em fatos, assim, nós temos 1.300 réus de tentativa do golpe. Nem vou falar das joias e da questão da pandemia, todas essas coisas. Vamos pegar só a questão do golpe que tem dados assim mais objetivos: 1.300 réus, 300 condenados ou 350, centenas na prisão. Só que essas pessoas todas cometeram crime de tentativa de golpe e até agora não se sabe, e não existem os réus, não estão nem denunciados, nem indiciados, que mandaram, que incentivaram e que financiaram. Quem compõe essas três categorias? Com a palavra, o sistema de justiça. Esse é o ponto. Até porque, se vai passando mais o tempo, as pessoas que foram condenadas vão dizer: sim, Ana, eu fui condenado por quebrar a porta do Supremo e o vidro. Sim, mas e o resto? Porque
qualquer Barnabé, e olhando assim, cá para nós, um sujeito ou aquela turba sozinho não dá golpe em nada, né? Agora, o conjunto deles cria aquela para decretar o estado de si, toda aquela defesa, tudo aquilo que se armou, aí sim. Mas ok, mas quem foram as pessoas? Qual é o papel de cada um? Do presidente de então, do ex-presidente, etc., do Bolsonaro e companhia, é isso que nós estamos esperando. Agora, vamos esperar nisso, por enquanto, sentados, porque é só para março e abril. Lênio, você deve estar acompanhando que no Congresso Nacional, os bolsonaristas, né, os deputados aliados ao Bolsonaro, eles querem aprovar uma anistia para essas pessoas e para o próprio Jair Bolsonaro, para tentar recolocá-lo na competição eleitoral, restituir seus direitos políticos que foram cassados pela Justiça Eleitoral, pela condenação dele. Você acha que isso aí é possível do ponto de vista jurídico, né? Político, não sei, mas do ponto de vista jurídico, você acha que essa questão vai ser judicializada, seria judicializada? Bom, aqui, veja, nós temos que raciocinar do seguinte modo, né? O tempo e as consequências do tempo. Nós temos o Brasil. O Brasil não é talvez, o talvez é sim, e o sim é talvez e o talvez é não. Por quê? Há 10 meses atrás, eu gosto muito de usar dados objetivos que podem ser confrontados, ou vistos assim, né? Que eu acredito nos fatos. Há 10 meses atrás, Sérgio Moro estava cassado, correto? Mortinho. Não é assim? Aí passaram-se meses e há 3 meses atrás, Moro foi absolvido, inclusive com pedido do Ministério Público, certo? Agora, qual é a realidade? A realidade é de 10 meses atrás ou a realidade é de 3 meses atrás? Vamos ao fato 2, Ana. Há 10 meses, eu vou pegar o mesmo período para não misturar, para não complicar. Há 10 meses atrás, Bolsonaro poderia ser preso a qualquer momento. 11 meses e tal. Há 3 meses atrás, ou há 2 meses atrás, era impossível falar na prisão de Bolsonaro, porque já ninguém falava, não tinha chance nenhuma. E por quê? Porque o tempo passando vai modificando as circunstâncias e o VAR do tempo é implacável. Eu quero dizer para vocês, uma anistia vista hoje, há 3 meses atrás é uma coisa, hoje é outra. Aqui a 3 meses ou 4 meses, a anistia pode ser vista de outro modo. Eu peço que alguém de vocês, há 10 meses atrás, se jogasse numa bet, você apostaria que Moro seria cassado. Moro foi absolvido e está tudo bem e tal. Então, eu quero saber o seguinte, qual é a realidade? Então, hoje, quando se fala em anistia, o Brasil o sim, é o não, não talvez. É muito cuidado que tem que se ter em dizer que a anistia é algo impossível. Impossível? Impossível era Moro escapar há 10, 11 meses. Impossível era Bolsonaro praticamente ser... Possível era ele ser preso. Passa-se esse tempo todo, ninguém mais fala. Então, hoje,
falar em anistia, eu posso dizer, não, isso não tem sentido, porque é inconstitucional não sei o quê. É inconstitucional até um pedaço. Depende do clima. Daqui a 3, 4 meses, dependendo das circunstâncias que se coloca, até o resultado da eleição, um pouco disso, por exemplo, se houver um arraso nas urnas de candidatos bolsonaristas e outros, gente, eu não arrisco nada. No Brasil, eu não sou jogador, eu não jogo em bet, não jogo nada. E se eu jogasse, provavelmente eu não conseguiria acertar nem sobre o que aconteceu ontem. O Brasil, as profecias sobre o passado são erradas, não dá certo. Então, e que dirá para fazer sobre 3, 4 meses? De vez em quando eu acerto, acertei sobre a Lava Jato, acertei um monte de coisa. Disse que Sérgio Moro ajudaria a destruir a democracia, disse isso para ele em abril de 2015, essas coisas. Disse que Bolsonaro não seria denunciado, a não ser num determinado período. Então, mas sobre a anistia, nem isso eu arrisco. Muito bem. Helena, a gente está chegando aqui ao final. Última pergunta, último comentário, quer fazer, Ana? Não, eu queria... Bom, ainda dá tempo de a gente fazer um último comentário? Não. Eu acho que já não dá. Eu acho que eu queria agradecer mesmo, Lênio, por essa resposta. Muita gente aqui se manifestou também no nosso chat. Eu achei interessante esse aqui, o Vitor falou assim, que já viu alguém ser condenado por beneficiar a burguesia, como o pessoal também está lendo essa possível aí não condenação, né, no futuro aí, né? E Francisco Chagas, a justiça continua uma vergonha. Então, infelizmente, é esse o cenário que nós temos hoje. Muita gente elogiando que o Lênio... Desculpa, Lênio, pode falar. Não, por causa que eu tirei a barba, né? Tem comentários sobre o seu visual também, cabelo, barba. Muito bem. E acho que o Botafogo pode ser campeão da Libertadores, né? Isso é importante também. Maravilha. Muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço. Boa semana para você. Abraço, bom voto, né? Esquece que tem eleição logo depois aí, né? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.